O avanço tecnológico, ele não está a favor do povo. O povo usufrui daquilo que eles querem que nós venhamos a usufruir para nos deixar iludidos de que as coisas cooperam para o nosso bem. As coisas desse mundo não cooperam para o nosso bem. A tecnologia é a favor dos maiores que oferecem auxílio ao sistema em detrimento dos menores que são estorvo para o sistema. Assim, quando o governo se sente interessado, usa toda a estrutura que eles têm de manipulação, de conhecimento e reconhecimento da gente, de nós, em favor de uma empresa ou outra, empresa privada. Você vai ver agora, e agora, o que eu disse antes não valeu, porque fui eu que disse, mas agora está valendo, porque agora é os Illuminati quem estão falando, e você ouve mais os Illuminati do que a mim. Eu digo os alienados, principalmente os protestantes que estão debaixo de autoridade de pastor. O pastor diz que eu sou um cara louco, que não deve me ouvir, eles não me ouvem mesmo. Então, se tem um desses me ouvindo agora, é para você. Para os que estão despertos, é outro tipo de comportamento aqui nosso. Mas para você que é alienado e que acredita na mídia Illuminati, viu? Agora eles mesmos vão dizer, porque chegou a hora de você saber disso. O governo americano sabe de tudo, controla tudo. E eu pergunto, você, brasileiro, tem alguma coisa a ver com o governo americano? Por que, então, o governo americano tem essa autoridade de saber tudo de você? Para quê? Você vê na beira da rua mais um grão de areia, no meio de tantos. Você quer pegar esse grão de areia para quê? Qual o teu interesse no grão de areia? Você não quer nem saber do grão de areia, você vai embora. Mas aí, misteriosamente, esse programa da Discovery vai dizer, olha, você não é tão precioso assim. Ele sabe de você, mas isso não tem problema. Peraí, se eu não tenho interesse no grão de areia, para que eu vou vasculhá-lo? Eu passei, estou na beira da rua, está cheio de grão de areia ao lado. Eu não quero saber de um grão de areia, eu nem tomo conhecimento. No momento em que eu agora vou procurar saber da vida desse indivíduo, por que não tão importante assim como você vai ouvir agora? Mas isso é bom, cara. Eu gosto de ver essas chacotas com a cara do gado. Entende? Eu gosto de ver, por quê? Porque não atinge você que está desperto, não atinge a mim. Mas esse gado alienado que está aí, não é só o gospel não, é o gado alienado em geral. Eu gosto quando eles tiram essa chacota com a cara das pessoas. Você não é tão importante assim para se preocupar. Mas você vai ver aqui agora que existe um meio utilizado para saber de tudo sobre todos nós, assim como eu já venho denunciando há muito tempo, só que agora você ouve da boca deles. E que, como eu disse no caso lá dos maçons do pedágio, como exemplo apenas, você vai ver que quando o interesse é favorecer a um maçom, a uma empresa maçom, a uma instituição, contra o cidadão, o governo está aí para colaborar. Naturalmente, a agência alega que não tem interesse em monitorar serviços comuns, mas o fato é que ela já foi acusada de grampear comunicações ilegalmente. Em 2002, trabalhando em conjunto com uma companhia telefônica, a agência instalou equipamentos para monitorar as comunicações de clientes. É muito provável que você não seja especial a ponto de justificar esse tipo de atenção. O ditado é muito popular, muito conhecido. Quem não deve, não teme. Amado, sabe a quem você mais deve e mais deve temer? Ao Criador. O Criador do céu e da terra, o justo juiz. Este é aquele o qual nós mais devemos e ao qual nós mais devemos temer. Mas o povo está longe disso. A maioria está com passaporte carimbado porque é evangélico, porque é dizimista, batizado nas águas, é ungido com o Espírito Santo e está em dia com as suas obrigações tributárias na religião. Passaporte está carimbado. Que maravilha, parabéns. Vão com Deus. Agora, meu amado, no contexto da realidade, no contexto do que é e que não é, meu amado, a coisa está muito feia. O endereço IP usa coordenadas para dar a sua localização na web. Ele dá o seu paradeiro com precisão de rua e de número. O chip é um equipamento que pode ser grande ou pequeno, mas na verdade, quanto menor, mais eficiente por vários motivos. É um conjunto de válvulas transformadas em transistores. Lembra da válvula?
virou transistor, transistor virou CI, CI virou chip. Chip é como uma cidade de componentes em uma única pecinha pequenininha. Então, todo o conjunto de um monte de componentes eletrônicos em um pequenino espaço físico é um chip. Agora, existem chips e chips. E quando você fala do chip RFID, o RFID, esse é o vilão, cara. Esse é o capeta, é o diabo. Esse é o nosso adversário, porque esse tem 1001 facilidades. E sabe do que mais? O próprio processo capitalista que está aí. Não que eu defenda outro, não defendo nenhum. Mas o próprio processo capitalista do planeta, seja qual for o regime político, é tudo capitalismo. Tudo é esquema de grana em alta escala. Ele colabora sem querer para os Illuminati. Por quê? Porque obtém vantagens colaborando. Para você ter uma ideia, cada vez mais embalagens e produtos estão recebendo chips RFID, porque isso facilita muito a vida dos comerciantes. Isso facilita muito o comércio. É bom para o comércio. Mas isso é meios também de te localizar. E por que eles vão querer localizar você se você é um simples grão de areia na beira da rua? É uma pergunta para que os mais idiotas fiquem pensando nelas. Os que estão despertos já sabem da resposta. Você não é tão importante assim. Ao sair de casa, você vai perceber que até uma simples ida ao mercado pode estar repleta de armadilhas. Alguns grandes varejistas estão usando a tecnologia de identificação por radiofrequência para controlar as mercadorias no lugar do código de barras, que tem leitura mais demorada. Isso encurta em muitas horas a contagem de estoque. Cada vez mais lojas estão testando a tecnologia de identificação por radiofrequência. Obrigada. Obrigado. Os salgadinhos que você comprou podem parecer inocentes, mas o que tem um chip de identificação por radiofrequência pode ser rastreado. A maioria dos chips só pode ser lida de bem perto, mas o progresso da ciência e a queda dos custos tem permitido que cada vez mais empresas testem chips alimentados por bateria, que podem ser lidos a quilômetros. Uma tecnologia semelhante ao rastreamento de veículos. Eu já disse isso aqui em vídeos passados, mas como as pessoas não viram todos os DVDs, prepare-se. Eu vou ver se eu faço uma promoção aí para você assistir tudo, porque é importante assistir tudo. Mas como muitos não viram todos os DVDs, prepare-se, talvez não tenha pego este vídeo em que eu disse sobre o que eu vou repetir agora. A tecnologia que existe no planeta, ela é como um iceberg. A parte que é oferecida para o gado é só um pedacinho. Debaixo do nível da água, existe todo um iceberg de tecnologias que nós sequer imaginamos que exista, mas elas são nocivas a nós, são contrárias a nós e por isso ficam escondidas e em poder apenas dos dominantes. A maioria dos chips só pode ser lida de bem perto, mas o progresso da ciência e a queda dos custos tem permitido que cada vez mais empresas testem chips alimentados por bateria, que podem ser lidos a quilômetros. Uma tecnologia semelhante ao rastreamento de veículos. Agora eu quero que você preste a maior atenção neste segmento. Fique ligado, porque agora o que eu venho dizendo em muitos vídeos e também neste, você vai ver agora abrir um leque na sua mente, na sua frente para você compreender. O que parece um absurdo no presente, no futuro pode ser algo muito correto para ser aplicado pela lei. Ou seja, você hoje pensa, olha, esse curral, esta cerca que me cerca, que eu sou o gado, ela está longe de mim, então não me preocupo, porque eu não sou um boi fujão fora da lei. Mas no futuro, onde você pastava como gado, não pode pastar mais, porque tem uma cerca da lei e você virou infrator. Então agora neste segmento você vai ver como é feito isso. Como algo que hoje parece absurdo de alguém te proibir ou de penalizar você pela lei, amanhã, com uma simples regra de 3, pode ser muito bem aceitável por qualquer cidadão. Vamos acompanhar, preste atenção para sua mente, se não abriu ainda, abrir melhor. Vamos lá. Mesmo sem câmeras por perto, você pode estar sendo vigiado. Por exemplo, você sabia que observar pássaros pode pôr em perigo a sua privacidade? É isso mesmo. Toda atividade que usa binóculos, cadernos de desenho,
ou principalmente câmeras, podem levantar suspeitas dos policiais. E não para por aí. Você acaba de se tornar parte de um programa nacional de vigilância. Bem-vindo à Central Unificada. As centrais unificadas não têm nada a ver com sindicatos. Elas são parte de um sistema de vigilância implantado após o 11 de setembro como meio de integrar as agências de informação regionais, estaduais e federais. Nos Estados Unidos, existem 70 dessas centrais, pelo menos uma em cada estado, e outras estão sendo implantadas. Isso não representa um problema para o cidadão comum. Mas e se esse tipo de vigilância de alta tecnologia cair nas mãos erradas? Lugares públicos como este oferecem um amplo raio de visão para quem tiver um leitor biométrico portátil, ou BPAC, acessível a qualquer cidadão. O BPAC analisa as características faciais. E ainda mais incrível, esses aparelhos são capazes de ler a íris de um olho a 20 metros de distância. A tecnologia de reconhecimento facial mede a topografia de um rosto. Ela analisa características como o formato das maçãs do rosto e distância entre os olhos e atribui a elas códigos numéricos. Essa impressão facial pode ser comparada com as armazenadas numa base de dados. O reconhecimento da íris é ainda mais preciso, com a chance de erro de menos de 1 em 1 milhão. A íris é a parte colorida do olho e a biometria é capaz de mapear seu desenho e determinar a identidade.